Estamos aqui com mais uma live do Geral. Hoje, com o nosso convidado, professor Ricardo Agadio Kremer. Tudo bem, professor? Tudo bem, GG, tudo bem, a comunidade de Montenegro aí que te acompanha, né? Estamos aqui para conversar sobre alguns assuntos, né, que nos interessam, né? Aproveitando esse dia de sol que está fazendo hoje, está maravilhoso. Sim, nós agradecemos então a sua presença. Nós estamos completando um ano da nossa live com quase 220 mil visualizações, né? Agradecemos o pessoal que está nos acompanhando. Por favor, curtir, comentar e compartilhar. Tá? Nós temos o nosso site do geral.com.br, tem o app, o aplicativo para celular, você baixa gratuito no Play Store, tem o blog, né? E também no Geral, o buscador de Montenegro, tem também as notícias atualizadas. Tudo free, você acessa, não precisa login, não precisa senha, não precisa nada, né? Tudo free, isso graças aos nossos patrocinadores, tá? E nós temos aqui no buscador, tudo que você precisar sobre o produto, serviço, você faz a busca ali. Inclusive também ele é muito conhecido aí, apelidado, né, de o Google de Montenegro, tá? E nós temos as notícias do dia. Subsídio ao transporte universitário. Então, tem aqui o link, você já pode se inscrever para solicitar o subsídio ao transporte universitário, né? Quem tiver interessado, pode acessar, aqui já tem o link. Tem também aqui a ampliação do CRAS, eu vou dar aqui só as manchetes, não dá para falar sobre tudo. Letícia Kauer, abraço, Letícia, do Movimento do Patrimônio Histórico, e a Tamires Schallenberger. Valeu, abraço. Então, ampliação do CRAS, vou dar só, como estava falando, só as manchetes, que não dá para dar notícia toda aqui, senão nós vamos passar o tempo todo aqui, né? E não vai dar para conversar aqui com o professor. Tem aqui também o hino do São João Batista. Tem também a Estação da Cultura, quarta etapa. Depois nós vamos, quando nós iniciar a conversa aqui com o professor, nós vamos falar sobre o patrimônio histórico, nós vamos falar sobre o magistério e nós vamos falar sobre o conselho tutelar, né? Esses três assuntos nós vamos abordar aqui com o nosso amigo, o professor Ricardo Agadio Kremer. Conexão de ideias do SESC, tem também a Feira de Iniciação Científica, que aconteceu aqui no Clube do Comércio, e tem uma notícia boa, né? Mais 40 soldados para o 5º Batalhão de Polícia Militar de Montenegro, da turma aí da escola, né, que se formaram, estão recebendo novos soldados. Tem a conferência da Seitonoye no sábado, amanhã, às 15 horas, aqui na Capitão Cruz 1155. Tem também os corpos em órbita na Fundarte, hoje à noite. E tem também notícias sobre a Semana de Pessoa com Deficiência, né? E tem as piadas do GG. Tudo isso no geral, com 2e.com.br. Professor, vamos iniciar falando, então, no patrimônio histórico de Montenegro, que houve aí um seminário, né? Exato, a gente teve na última semana, além do seminário na quarta-feira, um evento muito bom, né? Eu vi várias manifestações de pessoas que estiveram lá, inclusive pessoas ligadas à questão... O recado para ti ali, professor Ricardo. Heitor Lerner, fala, Ricardo. Companheiro Heitor Lerner, que não está em Montenegro, ele deve estar
Santa Catarina, e sempre ligado nas coisas de Montenegro. Um abraço, Heitor. Obrigado pelo acesso aí. Vamos curtir, comentar e compartilhar. Abraço, GG. Obrigado. Ó, tá abraçado, né? Mas, bom, tivemos, inclusive, as manifestações do patrimônio. Interessante que empreendedores, né, de incorporadoras vieram dizer assim, que bom evento, né? Quer dizer, as pessoas estão começando a compreender a importância de preservar a história de Montenegro, né? A gente teve aí painelistas de renome, né, de conhecimento no Estado, IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, CAU-RS, Ministério Público do Estado. Então, o secretário de Turismo de Garibaldi falando, então, o que eles têm feito, né, para conseguir dar conta dessa demanda que é preservar a história, o patrimônio, inclusive, né, também os prédios históricos e torná-los atrativos, torná-los fonte de renda para a comunidade. Então, assim, muito bom o encaminhamento, né, abriu a visão para algumas pessoas, esclareceu dúvidas, e, claro, a grande conversa assim, foi a questão, a gente chamou a atenção que Montenegro tem muito da história do Rio Grande aqui. Alguém lembrou, pois eu me lembro, o Morro dos Fagundes, tem lá o lugar onde os soldados farrapos afiavam lá as suas lanças, né? Está lá a pedra, lá. Então, Tássia Simas, abraço ao professor Ricardo. Obrigado, Tássia. Tamo junto, né? Aí nós comentamos, o secretário de Turismo de Garibaldi falou de todas as investimentos que estão fazendo na Rua Buarque de Macedo e tal. Nós lembramos, é a mesma nossa Buarque de Macedo. Sim. Porta de entrada aí de todos esses imigrantes que subiram a serra. Então, é um patrimônio importante que Montenegro tem, nos levou a nossa autoestima, né? Nós temos aqui até do Ministério Público, o doutor André, a gente falou, qual é a cidade do estado que tem um cais, um porto de rio, que nem nós temos? Nós temos. Então, a gente tem muita coisa bonita, muita coisa importante para preservar. E nós tivemos no sábado a caminhada, muito boa também. Nós partimos da Praça Rui Barbosa, subimos ali Palácio Rio Branco, ali da Prefeitura, no entorno da antiga praça da antiga Igreja Matriz, né? E descemos até a beira do rio. Então, muitas pessoas compartilharam as suas experiências, os seus conhecimentos, o que vivenciaram naquele lugar, e a gente pôde verificar ali, tem muita história que ainda a gente não conhece, né? Então, ficou também a provocação de nós fazer uma segunda interventura, uma caminhada, muito, muito bom, né? Que se começa a fazer educação patrimonial em Montenegro. Porque, assim, a princípio se pensa assim que desvaloriza, né, o prédio no momento que ele é considerado histórico, mas exatamente o contrário, né? Um proprietário de um dos prédios ali, né, não vou dizer o nome dele, não me autorizou, né, me ligou depois, do prédio da antiga relojaria Keller, diz assim, eu me dei conta o seguinte, nós temos um prédio que só nós temos em Montenegro, é único, não existe outro igual. Se nós preservar ele e nós conservar ele, ninguém vai ter um prédio igual, né? Se nós tirar aquilo ali e botar uma caixinha, que é o costume agora, um quadriculado ali, uma caixa ali, vai ter várias iguais em todas as cidades. Mas se nós preservar esse prédio que nós temos ali, só nós teremos esse prédio. E ele tem o seu valor, né? Então, é essa consciência que a gente precisa criar, né, na comunidade. Vou lhe fazer uma pergunta, o senhor que é presidente, né, do Patrimônio Histórico. Atualmente presidente, a Letícia que deu sinal ali, a Letícia é a nossa vice, a gente tem uma coordenação meio compartilhada. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Tem pessoas... É o que você tem que implementar o salário nosso, não. O trabalho é voluntário, né? Sim, trabalho. A primeira segunda do mês, 18 horas, sim, na estação, estamos lá. Vou lhe fazer uma pergunta. Por que tem pessoas que viajam para fora do país, tiram foto, admiram os prédios históricos, e aqui nas cidades não valorizam? Por que acontece isso, será? Pois é, eu fico triste com esse tipo de pessoas, né? Porque se nós temos aqui
coisas tão importantes, tão bonitas, né, que tem tanto valor, né, por que não aproveitar isso também? Né? Eu acho que é uma pobreza assim, de espírito, sei lá. Não, eu acho que é É muito triste que Não, aconteça. eu acho que é né? uma coisa a ser analisada, né? Porque é curioso, né? É curioso. Se tu viaja num país estrangeiro lá e vê um prédio histórico e acha bonito, vai lá, tira foto, né? Posta nas redes sociais, olha que coisa linda. E aqui, o prédio que nós temos aqui, prédios históricos, daí não são valorizados. Não são valorizados. Eu nunca vi ninguém aqui tirando uma foto num prédio histórico aqui de Montenegro e botando aí no Facebook. Por isso que é bom a gente fazer essa descoberta. Né? Por isso a gente usou como tema de fundo de Descobrindo Montenegro. Né? Algumas pessoas não se dão conta do que tem ao nosso redor. Às vezes precisa, que nem essa atividade que veio aqui no sábado. Talvez falta desconhecimento, né? Da importância. É que talvez vire um pouco rotina. Né? A gente acostuma a não dar valor. Né? No momento em que teve que vir alguém de fora no sábado para dizer, olha, isso aqui, vocês têm... Pô, isso aqui, que legal, isso aqui. Aí tu olha assim, é mesmo, eu sempre passei aqui, nunca reparei esse detalhe. Né? Passamos no bar, motorista assim, vocês observaram aquelas pinhas que tem? Esse conjunto aqui, aquela casa lá, outra lá, porque era do mesmo dono. Eu nunca tinha observado esses detalhes que precisa ter um tempo de parar e observar. Né? E a gente está tão corrido hoje em dia, a gente não para e não observa, e aí perde a beleza, né, que o patrimônio que nós temos. Do Porto, será que tem outra cidade que tem um Porto? Até porque acho que o Caí tem parecido, mas não é. Agora, vou brigar com os caienses, mas não é tão bonito quanto o nosso. Né? Sim. Né? Nós temos aqui a barragem de Rio Branco, é a primeira eclusa da América Latina. Né? Isso é algo assim, para se ter orgulho, né, de ter isso dentro do nosso município. Né? Então, assim, a gente vê que ele precisa despertar para isso. Né? Claro que o ideal seria que as escolas se engajassem, os alunos, né, fossem também verificar isso. Eu, às vezes, eu já estou com 53 anos, né? Estou novo ainda, que nem você, mas eu conto, às vezes, algumas coisas que aconteceram lá no AJ Renner em 77, a gurizada acha que eu estou brincando. Né? Porque de um dia nós vamos sair daqui, vamos descer ali na RS e vamos percorrer o leito da antiga rede ferroviária, vamos até ali a Ramiro Barcelos. Quer dizer, vocês vão ver que tem uma ponte de pedra ali, de um arroio, que passava um trem ali. Não brinca, professor. Digo, vocês não perceberam que o relevo ali, perto do hospital, aquela Assis Brasil, ela tem uma elevação, porque ali passava o trem. É verdade. A gente não conhece mais a cidade da gente. Né? E se a gente não conhece, a gente também não valoriza, né? E aí entra essa questão do, então vou para fora olhar coisas bonitas. Sim. Quando eu tenho aqui na própria cidade. Né? A nossa memória, né? Nossa memória. Está um pouco curta, né? Está um pouco curta. E do seminário aí saiu algum encaminhamento, alguma coisa? Do seminário, assim, nós tiramos uma carta, né? A Associação Comercial estava lá, representada pelo Marquinhos, comprometeu-se também... Marcos Gribler? O Marcos Gribler. Abraço ao nosso amigo Marcos Gribler. Né? Comprometeu-se em também fazer um esforço para que a administração crie, então, um projeto de lei, ou encaminhe para a Câmara para virar lei, então, que preserve o nosso patrimônio, que dê condições para quem tem casas que precisam de recurso, né, consiga acessar os recursos via algum incentivo fiscal, via captação de recursos, ou através aí, de instrumentos do plano diretor, enfim. Então, achamos muito boa a participação, né, e a manifestação nesse sentido de colaborar também. Né? Então, é claro que nós também sempre chamamos o poder público que se sensibilize, né, para que também se faça o inventário dos bens. Então, isso também foi tirado como uma diretriz, né, que o movimento vai perseguir, né, vai continuar perseguindo, né, fazer a sensibilização, fazer o inventário dos bens que precisam ser preservados, fazer a legislação efetivamente ela se tornar lei,
que tenha toda essa previsão de como fazer, do que fazer, de como incentivar, e que também adeque, né, nosso plano diretor com os instrumentos que são importantes para nós. Nesse sentido, o movimento, agora, essa semana, também fez uma provocação para o Conselho Municipal de Revisão do Plano Diretor, e também a eles cabe uma responsabilidade sobre isso, e estamos trabalhando, né? Estamos fazendo a nossa parte aqui, né? Sensibilizando quem precisa, né? Para que a gente consiga dar alguma coisa mais segura nessa área. Porque esse estado que está Montenegro, que a gente vê uma terra meio sem lei, porque cada caso é um caso, não tem uma situação que não tem parâmetros, não tem... Então, isso não é bom para ninguém, né? É bom para um ou outro, né, mal intencionado que queira especular, sei lá, mas para o conjunto da sociedade, para o mercado imobiliário, para os empreendedores, para o turismo, não é bom. É bom que a gente tenha um regramento claro, e saiba como fazer as coisas, evitamos conflitos e todos saem ganhando. Isaías Alves, um abraço, Isaías. Inclusive, esses conflitos, depois tudo vai parar no judiciário. E nós temos muitas coisas judicializadas também. Né? Nós temos aí, eu sei, acho que lembro assim, 3 casos de casas que está judicializado, isso gera conflito. E, na verdade, fazer política, né, eu disse isso para o prefeito, é você conciliar os interesses, é sentar juntos e criar uma regra que seja bom para ambos, né? É isso que tem que fazer. Sim. Esse é o papel da administração. Né? Negociar, né? Negociar. Então, a gente está querendo justamente isso. Mas que nem a gente é uma crítica que a gente está fazendo. Nós tínhamos isso negociado, acertado, em fevereiro, e assim, concretamente num projeto de lei de preservação do patrimônio, que previa um fundo e que previa um conselho de patrimônio histórico que fosse composto por 3 partes, né? Administração, profissionais da área e comunidade. Prontinho, em fevereiro, a administração retirou o projeto. Até hoje nós estamos com um protocolo pedindo, nós queremos conversar para ver qual é o problema, né? Para a gente andamento nisso. Até hoje nós não temos resposta. Então, sem diálogo, é difícil também avançar nessas questões. Né? Mas a luta está aí, a luta é bonita, vale a pena. Né? As pessoas que quiserem nos ajudar são bem-vindas. Né? Há várias ações possíveis. Uma delas é fazer essa busca de descobrir Montenegro através desses eventos. Nós queremos, em outubro, fazer uma atividade voltada para o complexo da Estação da Cultura, que é uma mostra de que preservar é possível, né, através aí da EFICA, através do Movimento Patrimônio, que conseguiu, da rede ferroviária, a cedência deste espaço, e que hoje é ocupado pelo município. Então, é possível preservar, é possível avançar nessa luta aí. E a gente, então, convida então, teus ouvintes aqui, os nossos ouvintes aqui, que também se engajem, nos procurem, acessem as nossas redes sociais, né? A Carta de Montenegro que tiramos está publicada nesses espaços, né? E também é o espaço de interagir, né? A gente está bastante ligado aí, a pessoa às vezes quer uma informação, quer um esclarecimento. Aqui no Facebook, como é que ele acessa? Movimento Patrimônio Histórico? Não é eu que lido com isso, se a Letícia Caio pode dizer isso melhor. Mas Movimento Patrimônio Histórico Montenegro, né, busca ali que vai localizar. Tá. Então, o outro assunto também... E ainda tem a exposição na Câmara, né? Até o final do mês ainda, o saguão da Câmara. A gente tem várias pessoas de Montenegro, estudantes de arquitetura, que elaboraram projetos de conclusão de curso e outros projetos tendo como foco algum prédio histórico de Montenegro. E esses trabalhos estão expostos. Né? Então, tem ideias bonitas lá em relação ao Palácio Rio Branco, em relação à orla do Lucaí, alguns tendo como foco o frigorífico Renner, o antigo frigorífico. Então, mostra de como dá para lidar com um patrimônio desse. Né? Já que o senhor falou no Palácio Rio Branco, né, que é a sede do governo, né, municipal. Até agora, 7 de setembro, faz aniversário, agora no dia 7, e ali é de 1922, né? Mas tá quase fechando aí 100 anos, né?
Mas está judiado, né? Está bem judiado, ele está judiado, está feio, né? Assim, aparentemente, porque se colocou adereços e fios e aqueles ar-condicionado e tudo muito sem cuidado, né, de manter a imagem dele. Então ele está precisando de ter uma atenção do seu inquilino, né? O cuidado. O inquilino tem que cuidar daquele espaço ali. Não, na realidade não é o inquilino, é o proprietário, né? O proprietário, que é o município. Aquele que paga aluguel. Agora, se eu estou morando no meu prédio próprio, eu não sou inquilino, eu sou um proprietário. Disseste bem, Então, o proprietário tem que fazer a sua parte ali, né? Vamos ver quem mais. Aqui, ó, Letícia Cauer. Aqui, ó, facebook.com Patrimônio Histórico Montenegro. Aqui, ó. Aí, Letícia, tá? O movimento, a diretoria do movimento está bem ligada, viu? Movimento Patrimônio Histórico de Montenegro, ó, Facebook. Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico de Montenegro. Acesse aqui no Facebook. Ó, Instagram, Patrimônio Histórico de Montenegro. Tem o Instra também do patrimônio. Ó. Tem tudo aí. Ó. O patrimônio está presente nas redes sociais. Né? Então, vamos falar um pouco de magistério, professor? Vamos falar demais. O magistério está em polvorosa, né? É o que está acontecendo. É um assunto, eu faço parte da direção do sindicato, do CEPERS, aqui do núcleo. A nossa diretora é a professora Juliana Kussler, né? Mas o que está agora preocupando é a posição do governo do Estado em relação, em especial, aos contratados. Inclusive, o sindicato está chamando para segunda-feira, dia 26, às 5h30 da tarde, aqui na sede do 5º Núcleo, uma assembleia de contratados, professores, servidores contratados emergenciais ou temporários, né, para criar um comitê para acompanhar essa situação. Eu fui professor contratado bastante tempo, né, mas na minha época, né, eu era contratado, ficava, claro que ainda continua sendo assim, leva 6 meses para receber o primeiro pagamento, né, então, durante 5, 6 meses o professor fica esperando todo mês ver se o dinheiro cai na conta. Eu tenho colegas que começaram a trabalhar em março, ainda não viram a cor do dinheiro. Mas eu sabia que contratado uma vez eu permaneceria contratado e ficaria até ter um concurso, enfim, concurso público, né, que eu pudesse participar e ser então efetivado. Hoje não. Hoje os meus colegas contratados sabem que em dezembro eles estarão demitidos e desempregados, né? Então, que eles ficaram em janeiro e fevereiro desempregados, em março, talvez sejam de novo contratados para começar a receber em junho o primeiro pagamento. Então, é uma situação assim, quase beira a escravidão. E eles sabem também, GG, que se eles ficarem doentes, por exemplo, e ficarem 15 dias atestado, eles estão desempregados. Nós temos situação de professor contratado que ficou doente, tratamento de câncer, foi afastado, foi demitido, né, perdeu o seu IP do tratamento e assim, como é um vínculo muito precário, tu sais de lá, tu não tem o fundo de garantia, tu não tem a férias proporcional, tu não tem nada. Parou de trabalhar, parou, suspendeu tudo. E agora o governo do Estado está pedindo um projeto na Assembleia para contratar mais 5.000 servidores contratados. Né? Então, porque ele também anunciou, deu a entender, que todos os contratados serão demitidos no final do ano. Isso deixa muito apreensivo o pessoal. Nós temos escolas em Montenegro que a maioria dos professores é contratado. Então, todos eles estariam demitidos em dezembro. Então, o sindicato está fazendo uma força, está chamando os professores para segunda-feira na sede do sindicato, a gente conversar sobre isso, né, qual é a orientação. Terça-feira vão a Porto Alegre, né, para fazer, então, um ato, um encontro no comitê em nível estadual de todas as coordenadorias e, possivelmente, também uma conversa com os deputados, porque esse projeto de contratar 5.000 servidores, professores, ele está na Assembleia Legislativa
pedindo autorização para contratar. Né? Mas a Comissão de Educação da Assembleia, presidida pela deputada Sofia Cavedon, está entrando com uma emenda dizendo o seguinte, né? Está subscrita por mais deputados. Tudo bem, autoriza-se a contratar, mas os que estão em exercício continuam até termos um concurso. Não sei se essa emenda vai passar, mas nós vamos trabalhar para isso. Quantos estão contratados? Eu não sei números assim, são muitos contratados. Porque agora, então, o projeto é para contratar mais 5 mil. Mais 5 mil. Tá. E agora eu te pergunto, por quê? Vão exonerar 5 mil para em março contratar de novo? Para economizar janeiro e fevereiro de salário? Né? A gente não quer isso. A gente está pleiteando que, e a emenda que está sendo apresentada para os deputados votarem é que tudo bem, pode contratar até 5 mil, mas os que estão ficam. Né? Eles não sejam demitidos em dezembro. Que eles fiquem até... Mas também eles vão ser necessários ano que vem. Mas também não se sabe quantos são. Eu não tenho aqui os números certos. A direção do sindicato tem esses números, eu não tenho aqui comigo, né? Ricardo, sim, só para registrar aqui, ó, da Letícia, ó, patrimônio histórico montenegro@gmail.com. Tem um e-mail também. Tá. Abraço, Letícia, muito obrigado. E como é que é o regime jurídico, então, desses professores? Eles não é CLT. Não é CLT e não é contratado. O que seria? E não é servidor do Estado. Qual é a legislação que... Não tem. Não tem um amparo. É um negócio muito... Coisa estranha, né? É um negócio muito estranho. Né? Inclusive, se o professor não estiver trabalhando no dia 20 de dezembro, ele nem no 13º ganha proporcional. Pois é. Essa questão da dispensa depois de 15 dias... O setor jurídico entrou, justiça, mas não tem respaldo legal. Né? Não é regido pela CLT. Né? E o que rege não tem essa previsão. Então, ela fica assim no limbo. Né? Então, a gente está pleiteando o seguinte, que se mantenham os contratos e que se faça concurso. Sim. Acho que o concurso é a melhor forma de prover. Porque tu tem muita instabilidade nas escolas. Eles estão agora... O Estado está numa situação assim de... a educação é gasto. Educação não é investimento, é gasto. E gasto tu enxuga. Então, a gente está passando por um processo, na minha escola, no AJ, a gente está perdendo servidores. Né? A gente tem toda uma carência lá, mas então, retirando o orientador educacional, não é necessário. Pá, fecha. Aí se fala em fechar escolas de novo, tem pouco aluno. Então, assim, são medidas de economia e que só dá economia financeira. Né? Mas na qualidade de ensino, a gente perde e muito. Né? Nós já não estamos, os nossos índices de educação do Estado não são mais aqueles que eram por conta dessas situações todas, e o Estado, ele em vez de colaborar, ele continua precarizando cada vez mais. E tem uma outra proposta aí, que eu já ouvi falar, sobre o ensino à distância, para substituir o professor. Isso vem do governo federal, até de ter aula em casa, né? Não precisa mais ir para a aula. Né? Nós ainda conseguimos manter a educação de jovens e adultos, mas não sei por quanto tempo se mantém essa situação, né? E é algo que as pessoas precisam, elas precisam ter o seu ensino médio, né? Precisam ter a sua escolaridade, até por questão de emprego, de concurso, né? Sim. Então a gente está assim, bastante apreensivo, né? Porque a gente acha que a coisa está ruim, então agora vai melhorar, a coisa não melhora, né? Nós estamos aí desde 2014 com reajuste zero, não tem reajuste nenhum nos vencimentos. E atraso também. Né? O preço da gasolina de 2014 é outro, o preço do gás é outro, a comida, tudo subiu. O salário do professor do Estado continua o mesmo de 2014. E tem o atraso também, né, do pagamento. E sempre com 15 dias. Então, qual é a nossa alternativa dos professores? Vai no banco e tu pede para o banco um empréstimo para te pagar o teu salário. Claro que o banco fica com a taxinha dele. Sim. Então, além dali, tu ainda
perde um pouco paga juros, o jurinho e a taxa do... Helena Lipper, abraço. Helena, muito obrigado. Pessoal, aí, vamos curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam participar aqui do nosso bate-papo com o professor Ricardo Agádio Kremer. Nessa questão, GG, do magistério, vamos ver, nós temos, a gente tem se reunido semanalmente, embora para os sindicatos CEPES aqui, os dirigentes sindicais, eles só têm a diretora, que tem uma liberação de 20 horas para o trabalho. Os outros membros da diretoria, que é o meu caso, nós não temos liberação para o sindicato, né? Eu tenho minhas 40 horas e mais as minhas 18 horas lá no município da Harmonia que eu preciso cumprir. Mas a gente tem conseguido se reunir assim, semanalmente. Estamos com a proposta de, possivelmente na próxima semana, ou alguns dias, nós fazer uma audiência pública em Montenegro para toda a comunidade sobre essa situação do magistério dos professores. A comunidade fique ligada, né? Nós vamos ver a Comissão de Educação da Assembleia, com o CEPERGS, e aí com as escolas, de repente, a gente fazer aí, talvez na Câmara de Vereadores, uma parceria com a Comissão de Cidadania da Câmara, de fazer aí um evento, uma assembleia, para discutir, debater, ver como a gente pode colaborar, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade no ambiente escolar. Isso pega todo mundo, porque todo mundo tem um filho, eu estou nessa fase já, um neto, um filho, né, tem algum sobrinho que está numa escola estadual e está passando por isso, né? Maristela e André Ramos. Abraço, Maristela e André, muito obrigado. Fica difícil aí se falar em educação de qualidade nesse cenário, né, professor? Eu vou falar da escola que eu conheço lá. A nossa escola é uma escola que surgiu com uma proposta, 3 anos atrás, de turno integral, com uma expectativa de muito investimento, e hoje a gente percebe que não se concretizou, a gente percebe que a questão estrutural da escola também não está tendo atenção, né? Quando chove, nós temos salas de aula interditadas, né? Isso faz meses já que a direção está se esforçando, está indo atrás, está procurando, e não tem retorno do Estado para atender essa demanda. Se faz malabarismo para conseguir dar a merenda, né, e alimentação para as crianças, porque atrasa. Aí nós temos aí a situação dos professores que trabalham assim, esperando que talvez mês que vem recebam o primeiro pagamento, mas também não sabendo por quanto tempo estarão lá. E a gente ainda tem as outras questões que acabam interferindo ali, né? As escolas estão ali num sistema de informatizar tudo, então você precisa ter um celular, tem a memória, daí as pessoas não têm, né? Aí muda sistema, quer dizer, então, em vez de facilitar a vida, às vezes acaba dificultando a vida do professor. E aí temos que lidar ainda com essa situação de possibilidade de fechar escolas, de juntar turmas, não sei se vai abrir turma ano que vem, não vai, de uma outra série, né? Não sabe se os profissionais que dão suporte para nós se vão permanecer, se a bibliotecária vai continuar na escola, ou se o Estado bota ela, como está fazendo em vários locais, vai para a sala de aula, aí uma escola sem biblioteca não é uma escola, né? Então, isso é muito triste que a educação do Estado esteja sendo vista como apenas um gasto para o governo que tem que enxugar. Eu acho que a gente está andando para trás. A gente faz muita campanha na televisão, se vê a educação é a base de tudo, o ponto principal de um país para se desenvolver tem que ser educação e tal, mas parece que os governantes não entenderam o recado, né? Não estão dando a importância que se merece. Então tá. E agora nós vamos então para iniciar o terceiro assunto, né, que nós queremos também lhe perguntar. Está havendo agora o processo da eleição, né, do Conselho Tutelar, né, novos conselheiros. Né? Exato. O Conselho Tutelar então, é um órgão que todos os municípios têm, né, e em todo o Brasil, no dia agora, eu não sei agora se a gente teria que olhar o calendário,
em outubro, primeiro domingo de outubro, não sei se é 3 Dia ou 4. 9, parece que teve. Mas no primeiro domingo de outubro tem eleições em todo o território nacional. Em Montenegro, então tem uma comissão eleitoral, né, criada com pessoas do CONCRAD, enfim, o CONCRAD que coordena isso através de uma comissão eleitoral. Eu não faço parte, então eu não tenho muito detalhe, né, eu sei algumas informações só, mas nós temos aqui em Montenegro 17 candidatos, né, que se inscreveram, né, que tinham então as qualificações para isso, que fizeram um curso, que passaram por uma prova seletiva e agora, desde início de agosto, estão no processo da campanha eleitoral. Dia 6 de outubro. 6 de outubro. Então, tá? Dia 6 de outubro é o dia da eleição. O voto não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é importante que as pessoas participem, né? Que olhem, né, o perfil do candidato, a qualificação, acompanhem em alguns veículos de comunicação, eles vão se apresentar, né? Eu sei que tem alguns espaços, né? Quem é o presidente do... O presidente do CONCRAD, é o... Como é que chamou? Da Páscoa, né? Sim. Mas a comissão eleitoral é o professor Marcos, acho que é Cruz, ele é do projeto do Karatê nas escolas, tá? Ele está presidindo a comissão eleitoral. Né? E é uma campanha, assim, muito similar à campanha de vereador, né? Então, tem proposta, sim, tem visita, tem cartaz, tem folheto, o candidato, possivelmente, eles vão usar também a mídia impressa, jornais, para publicar. Então, as pessoas são 18 candidatos, né? Se não me engano, são 17. 17? Exato, são 17. Iniciaram o processo em torno de 40, mas depois com o curso, depois com a prova seletiva, esse número reduziu. Então, eles estão aí. Né? É um trabalho, assim, como eu disse, de extrema importância, né? Porque eles são, assim, a salvaguarda dos direitos da criança. Eles não são médicos, eles não são psicólogos, mas eles têm que ficar de olho, porque se alguma criança tem algum direito que foi violado ou não atendido, eles têm essa missão, que é uma missão, assim, teria que ser quase super-homem para isso, né? Mas de fazer com que o poder público olhe para aquelas crianças. Então, essa é a tarefa principal deles. É um trabalho, assim, eles têm regime de plantão 24 horas por dia, né? Não tem conselheiro, ele não tem todos os finais de semana livre, ele tem que... É uma dedicação. Tem que atender, né? Tem que atender as ocorrências. Né? Aqui, ó, William Azevedo. Abraço, William Azevedo, e abraço a nossa amiga Vânia Maria Lerner. Abraço, Vânia. Valeu. É importante, então, que nós vamos procurar entrar em contato aí com o Carlos para a gente ver se a gente consegue ouvir, né, esses candidatos. Para que as pessoas possam conhecer melhor. E como é uma campanha assim, tem a sua relação com as outras campanhas, né? Então, seria interessante trazer, claro, teria que trazer todos os 17, né? Mas dá para fazer cada dia então eles fazem um sorteio, alguns meios de comunicação estão fazendo isso, mas para todos eles poderem dar o seu recado. Participar e as pessoas ficarem conhecendo. Agora, antes... Teve uma época em que se votava em 5, né? Agora é voto individual, né? Tinha um entendimento que, como era um colegiado, seria o voto como é o voto para o senador. Né? Tem, a cada 4 anos, você escolhe, às vezes, dois senadores, 2 candidatos, para compor o colegiado. Mas aí a Câmara de Vereadores, enfim, teve um entendimento diferente de que vota num só. Bueno, então, o voto é num único candidato. Agora, né? É uma lei municipal que rege este... é uma lei municipal. Este aspecto a lei municipal rege. Né? Mas é assim, ó, é muito tranquilo. Né? Infelizmente, não é muita gente que vota, mas também, por outro lado, é fácil de votar. A pessoa não vai enfrentar filas para votar. Ela vai lá, vota,
né, os locais, É um voto, então. um voto por eleitor. Tá? Ele tem a urna eletrônica também. Sim. Também é muito fácil, né? Chega lá, e se identifica e vota. Vota pelo número do candidato. Cada candidato tem um número. É claro que por não ter assim, não ser obrigatório, então não é em todos os locais de votação, né, que vão ter urnas. Ele vai se aglutinar, mas é por proximidade, né? Então E já vai ser exigido a biometria? não tem essa informação, mas possivelmente não, né? Porque se trabalha com lista física, né? Sim. Então Cristiano Galas, obrigado, Cristiano. Vamos curtir, comentar e compartilhar. Então, nós estamos já a 40 minutos. Tempo passa, né? Muita gente aqui nos acompanhando. Muito obrigado a todos. E agora eu peço, então, para o professor Ricardo H. Caiu. Não sei.